Graça e paz, a paz de Deus, Shalom Adonai. Meu nome é Júlio Ronque, estou pastor aqui na Igreja Metodista Livre de Rio Preto. Tema dessa mensagem: chamados por Cristo. E o subtema, vai lá, Rafinha. Evangelho é o quê? É cartas vivas. Eu e você somos cartas. Vamos ler então o apóstolo Paulo. 2 Coríntios capítulo 3, verso 2. Eu vou ler na nova tradução, na linguagem de hoje. Vocês mesmos são a nossa carta, escrita no nosso coração, para ser conhecida e lida por todos. Vocês já falaram um para o outro, né? Você é a carta. Nós somos a carta. Naquele tempo era interessante que quando você ia num determinado lugar, hoje não vai ter contexto teológico, tá? É só a título de curiosidade. Porque aqui no capítulo 3, Paulo está falando, olha, será que a gente vai precisar fazer cartas para recomendar? Não. Vocês são a nossa carta. Não precisava de nenhuma recomendação. Porque naquele tempo, era comum a carta, ela que justamente era a porta de entrada para alguém. Quando a gente começa a ler o Antigo Testamento, você começa a ver a história de Naamã. Lembra aqui que Naamã precisou? Ele precisou do quê? De uma carta para ele cruzar os reinos, para ele chegar até ali, o profeta. Então era muito comum naquele tempo na Palestina as pessoas chegarem a determinados lugares e se apresentarem através de uma carta. Ó, foi o fulano que me mandou aqui. Hoje é simples, né? Hoje a gente tem um WhatsApp, tem o telefone, tem tantos meios, né, para você enviar alguém. Mas é interessante que é assim, através de uma carta. Lá onde eu trabalho também, se você chega num lugar novo, você tem que estar munido de um ofício. Olha que interessante. Quando você tem um ofício, você chega lá onde você vai trabalhar e mostra para o chefe da seção, aí ele registra você lá para trabalhar. Funciona assim. Você é enviado através de um ofício. Você vê que também em 2023, mas até hoje é usado esse mesmo sistema de se apresentar através de uma carta. Mas Paulo está dizendo aqui, olha, vocês, irmãos, são a nossa carta. Vocês, irmãos, são, na verdade, aquilo que nós tanto precisamos para mostrar às pessoas, vocês são. Porque Paulo entendia que não precisava de carta, mas ele precisava de que as vidas fossem exemplos do que o Evangelho é capaz de fazer. Ele entendia que as vidas eram um exemplo daquilo que o Evangelho é transformador, ele muda. Por isso, cartas. Não tá aqui no script, eu estou falando do coração, mas era só para você entender por que somos cartas. Porque naquele tempo a apresentação era feita por cartas. Chegava alguém, uma pessoa nova em um determinado local, ele chegava com uma carta de recomendação. Mas vamos lá, vamos para o introito dessa mensagem. Nessa semana nós estávamos pedalando, depois de um bom tempo, né? Conseguimos voltar a pedalar uns dias. E aí, na volta, a gente resolveu comer um lanchinho. Mas que raio, né? Vai pedalar e depois vai comer um lanchinho, não adianta nada, né? E nós chegamos na lanchonete e havia um cartaz bem grande de uma promoção. E estava eu de bicicleta, o Isaac, a Suzy e o Lucas na cadeirinha comigo. Só que na hora que eu olhei o cartaz, estava escrito lá, somente no drive-thru. Falei, vixe. E já tinha aquela fila de uns 4, 5 carros ali, né? Aí eu fiquei ali meio constrangido na fila, o Isaac ficou comigo, uma bicicletinha dele, nós ali. Eu falei, bem, entra, amarra tua bicicleta lá no cadeado,
E entra e pergunta lá, né? Quem sabe pode pedir lá dentro também. A gente sai da fila aqui, né? Aí a Suzy, dando uns 2 minutinhos, voltou, fez assim, ó. É aí mesmo. E ficou eu e o Isaac lá de bicicleta. É uma coisa meio constrangedora, né? Eu fiquei meio, no início ali, meio constrangido. Na fila, né? Carrão, cada carro mais bonito que o outro, mais chique que o outro. Só que a promoção eu tinha que ficar ali, senão eu não ia conseguir pagar a promoção. E fiquei lá fora com o Isaac. Mas conseguimos comprar. Só nós dois lá de bicicletinha, capacetinho. E aí sentamos lá fora da lanchonete por causa do ar-condicionado. Ficamos lá e estamos já jantando. Estamos ali comendo o nosso lanche. Quando eu vejo 2 meninos chegando na lanchonete. E eu vi aqueles meninos ali fora, um conversando com o outro, e olhava lá para a fila de carros, e eu já estava meio que entendendo a coisa. E eu vi que um dos meninos entrou na lanchonete, voltou assim meio desanimado, cabisbaixo, e só ouvi ele falando assim para o outro, ó, é ali mesmo. Eu estava ali comendo de boa, vi que os jovens ficaram ali desanimados, eu já tinha entendido que o problema deles era o mesmo que o meu, tinham que comprar ali na fila dos carros. E é duro, você vai ficar a pé lá na fila dos carros, né? É um negócio complicado. E eu creio que ele estava igual eu, pouca grana, falou, vamos economizar no lanche. Gente, é sério, a promoção você comprava 1 e vinha 2, ou pelo preço. E aí, eu estou ali comendo, né, nem dei bola, fiquei na minha ali comendo, mas eu vi que eles não saíam ali da entrada ali da lanchonete, sabe? Tipo, quem diz assim, como nós vamos fazer isso? E no fim eu fui tocado pelo Espírito Santo. Chamei um dos meninos, ele olhou, eu fiz assim, ó, vem cá. E aquele garoto foi até a mesa e eu falei assim, vocês querem passar lá na fila do drive-thru, né? Eles falaram, é? Ele olhou assim pro chão, sem graça. Tipo, é isso aí, tio. E a gente estava comendo bem ali na frente, tinha a barra de grade, de proteção, e a bicicleta minha e do Isaac estava ali, encostada. E aí eu virei e falei pro menino, ó, pega essa daqui e vai lá comprar teu lanche, pelo menos você tá de transporte. Aí o menino alegrou, rapaz, o menino ficou, mas posso mesmo? Eu falei, vai lá, a gente tá aqui comendo, vai lá comprar o teu lanche. Mas nisso o Isaac já deu aquele grito, mas pai, a minha bicicleta, pai. Porque a minha tinha cadeirinha, não tinha como, vou emprestar com a cadeirinha, né? Eu falei, não filho, deixa o menino, calma. E o menino saiu todo alegrinho, descendo ali a bicicleta, a rampa de acesso. Aí eu falei para ele na rampa, né? Falei assim, ô filho, é o seguinte, se você sair correndo com a bicicleta, eu não dou conta de te pegar não, hein? Falei brincando, dando risada, aí ele virou assim, não tio, fica tranquilo, só vou ali comprar o lanche. Falei, beleza, pode ir lá, vai lá. Mas eu fiquei com o dó do Isaac, o Isaac toda hora, ele saía da mesa, ia lá olhar na fila dos carros lá, se o cara tava lá, né? Eu falei, calma Isaac, filho, de duas uma, se ele fugir com a tua bicicleta, ou nós vamos ter que sair pedalando atrás dele, que eu com certeza não vou alcançar, ou pai, vai ter que te dar uma bicicleta nova, filho. Eu falei, não vai ter outro jeito, né? Aí o Isaac, pai. Falei, calma, Isaac. Vai dar tudo certo. Comemos aí, esperamos a Suzy terminar, tadinha. Sempre a última, né, meu amor? Por causa do Lucas. Aí assim que a Suzy terminou, a gente ajeitou a nossa bicicleta. E nisso, o menino já tinha virado atrás da lanchonete. Já saiu da nossa vista. Falei, agora se ele já está a 4 quarteirão daqui, você já não sabe, né? Mas eu lá, de boa, colocamos o Lucas na cadeirinha, começamos a descer a rampa com a minha bicicleta e a da Suzy, e de repente veio um menino todo alegrinho lá com a bicicleta. Ó aqui, tio, obrigado, todo feliz para ir comer o lanchinho dele. E voltamos para casa, subimos ali a rua, e no caminho a gente foi conversando sobre isso, né? E eu falei, Isaac, foi arriscado isso, não foi? O Isaac falou, pai, foi caminho, né? Mas ao mesmo tempo eu falei para o Isaac, mas não foi importante para aquele menino isso que a gente fez? O Isaac falou, foi pai. E aí no caminho, Deus me deu uma mensagem dessa noite. Quando eu virei e falei uma coisa para o Isaac na volta para casa, eu falei, Isaac,
o mundo ainda tem chance. O mundo ainda tem chance. E aí Deus foi falando ao meu coração, chegamos em casa, e a mensagem estava pronta, no meu coração. E aí eu quero compartilhar com vocês 3 coisas que Deus me mostrou. Parece bobo, né, tudo isso, mas Deus falou ao meu coração 3 coisas que a gente pode aprender. A primeira delas, anota aí, meu querido e minha querida, não esqueça. Infelizmente, sempre pode haver alguém pior do que você. Está numa situação pior do que a sua. Primeira lição. Segunda lição que a gente vai aprender nessa noite. Se você for fazer alguma coisa, então confie. Não faz desconfiando não, que não dá certo. E terceira coisa que o Senhor quer nos ensinar essa noite, que é justamente o que eu falei para o Isaac. O mundo ainda tem chance. Ainda tem chance, igreja. Não estou falando que nós vamos salvar a terra toda. Mas ainda tem chance. Existe ainda pessoas boas na terra. Vamos lá, então? Hoje a mensagem vai ser rápida, tá? É mais uma mensagem mesmo bem espiritual. Porque o Senhor quer falar com a gente. Pode haver alguém pior. Sabe, irmãos, enquanto eu estava ali na fila, realmente eu fiquei constrangido, porque era carro importado. E eu lá, minha bicicleta... André, minha bicicletinha acho que não custa R$200, André. Comprei usada na bicicletaria. Isso faz uns... Isso quando Isaac nasceu. Uma bicicletinha feia. Quando eu estou andando na abadia ali, que eu estou caminhando, pedalando, passa o pessoal que trabalha na construção. Rapaz, os caras com as bicicletonas bonitas, eu olho assim e falo, Jesus, a minha tá feia mesmo na história. Bicicleta simples, né? Mas foi com essa bicicleta aí que eu fiz o propósito e emagreci quase 30 quilos. E eu estava ali em cima dela, mas eu estava constrangido na fila. Porque você começa a ver as pessoas olhando, a fila crescendo, já avançou na avenida, acho que já tinha uns 8, 9 carros atrás da gente. Eu fiquei imaginando o pessoal ali falando, né? Eu estava incomodado. Mas se eu queria passar ali, eu tinha que enfrentar aquilo. E no fim, na fila, eu e o Isaac acabou dando risada, acabamos nos divertindo e compramos o nosso lanche. Mas o que eu aprendi, ainda que eu estava constrangido, quando eu vi aqueles meninos, eu pude perceber que tinha alguém que estava numa situação ainda mais complicada do que a minha. Entendeu? É uma lição para a nossa vida, que em todas as situações, quando a gente acha que está ruim para a gente, quando nós achamos que estamos no fundo do poço, se nós olharmos bem, infelizmente, é triste, mas nós vamos ver que tem gente às vezes pior, numa situação mais difícil. Então nós precisamos parar de ficar nos lamentando. A gente precisa parar de ficar choramingando. E se tem que seguir em frente, siga em frente. Eu não queria aproveitar a promoção, eu tinha que ficar lá na fila, não tinha jeito. Aí uma vez eu vi uma foto de um pessoal de cavalo no drive-thru, eu falei, se esse cara estava a cavalo, por que eu não posso estar de bicicleta? Foi aqui em Rio Preto, um cara comprando lanche de cavalo, a cavalo. Um equino. Eu sei que é difícil, talvez o teu problema seja realmente muito maior do que o meu, eu não sei, cada um tem o seu problema. Pode ser até mesmo da pessoa, maior do que da pessoa que está aí do teu lado. Mas não pense que é só você que sofre. Não pensa que é só você que passa lutas. Não pensa que é só você que tem dificuldades. Não! Outras pessoas também têm. Também passam. Ou seja, pode haver alguém no momento, às vezes, infelizmente, numa situação até mais delicada. Mas que isso não sirva de vanglória ou nem de conforto. Eu não estou pedindo para você confortar nas mazelas do próximo. Não é essa a ideia do sermão, por favor. A mensagem que Deus me deu não é para a gente usar a dor do próximo e confortar. Pelo menos eu não estou passando isso. Não, não é essa a ideia. Mas o propósito dessa mensagem é trazer um alerta para a gente. Para que a gente possa olhar adiante e enfrentar o nosso desafio. Fala para quem está do lado. Enfrente o teu desafio.
Se você tem que enfrentar, irmã, ninguém vai enfrentar para você. É você que tem que enfrentar o teu desafio. E olha que engraçado, tinha gente dentro da lanchonete, aí chegou um casal do nosso lado, que sentou lá com um monte de lanche no prato. Aí eu virei e falei para a Suzy, rapaz do céu, eles pegaram lá dentro, amor. Aí eles viram que eu emprestei a bicicleta para os meninos e perguntaram por que eu dei a bicicleta. Aí eu falei, não, porque o lanchinho lá está saindo metade do preço. Tá? O rapaz olhou assim para a moça e falou, mas olha, a gente não viu isso. Às vezes, irmãos, a gente fica tão preocupado em enfrentar o desafio, as coisas, e a gente não nota. Não, meu querido. Se você tem que enfrentar, enfrente. Não fica olhando para o lado. Primeira coisa, quando você olhar bem fundo, você vai ver que pode ter gente que está numa situação até mesmo, eu sei que é infelizmente, pode estar numa situação até pior que a sua. Então, de vez a gente reclamar, vamos levantar a cabeça, vamos avançar. Não vai adiantar a gente ficar reclamando, não vai adiantar a gente ficar se vitimizando. Mas nós precisamos avançar. Sabe por quê? Segundo ponto. Eu falei que vai ser rápida a mensagem. Segundo ponto. Se for fazer, confie. Tem que confiar. Segundo ponto dessa noite que eu quero compartilhar com vocês. Quando fizermos algo, quando nos propusermos a fazer algo, nós devemos arcar com as consequências. Fala para quem está do lado assim, olha, virão consequências. Irmãozinho, virá consequência aí, irmãozinho. Sejam quais forem, boas ou ruins, eu não sei, mas pode ter consequência. Quando você se propõe a fazer algo, sempre tem uma consequência. Boa ou ruim, não sei. Mas não importa. Nós, quando nos propomos a fazer algo, temos que ter consciência. Em que pese parece que eu fiz uma loucura, né? O menino saiu com a bicicleta do Isaac, o Isaac com o olho arregalado assim. Eu olhei sentado, comendo meu lanche, eu fiquei de boa. Falei, não adianta eu ficar olhando. Se ele quiser sair pedalando, vai embora, eu não vejo nunca mais essa bicicleta. Quando eles passaram ali da fila que a gente já não enxergava mais, eu falei, Isaac, agora esquece. Só confia. Aí ele, confia no quê, pai? Eu falei, confia em Deus, filho. Só confia. Podia o menino sair pedalando e eu estar aqui hoje contando que minha bicicleta foi furtada? Ou melhor, né? Aí é apropriação indébita, porque aí eu dei o bem, né, pro autor, então não é furto. Aula de direito penal. Poderia ter sido vítima de uma apropriação indébita? Eu poderia, não sei. Poderia hoje estar contando aqui, irmão, vou ter que dar uma bicicleta nova pro Isaac. Podia. Mas eu fiz aquilo consciente de que ou eu ia pegar a minha ali, que já estava no jeito, se precisasse sair pedalando, eu ia tentar pegar o cara, ou eu ia ter que realmente, na semana seguinte, ir à loja, comprar uma bicicleta nova para o Isaac. Eu sabia, eu assumi o risco. Porque quando a gente se propõe a fazer algo, você tem que fazer e confiar. Quando você entra num negócio, quando você aceita um desafio, quando você se propõe a algo, quando você se dispõe a fazer algo, esteja consciente de todas as consequências possíveis. Lembra ação e reação? Ação e reação. Seja ela positiva ou não. Glória a Deus, no meu caso foi positiva. E o mais legal de tudo, fico imaginando a cabeça daqueles dois moleques. Eles falam assim, cara, um estranho que nunca viu a gente, emprestou bicicleta pra gente comprar um lanche. Cara, a gente podia ter saído pedalando essa badia aqui, ó, descer aqui, o cara nunca mais, não sabe nem quem nós somos. Eu fico imaginando na cabeça daqueles moleques, eles devem estar, alguma coisa, isso vai surtir um efeito para eles. Mas esteja pronto, esteja pronta para uma consequência. Tudo que você fizer vai ter
uma consequência. Ação e reação, lembra? Da física lá, não é? Então, se você for fazer, confia, irmão. Fala para quem está do lado aí. Acredite em Deus, irmão. Confie em Deus. Você vai fazer as coisas, mas você fica duvidando. Então, para que você foi fazer? Vixe, hoje o pastor está bravo. Não, não estou. É que eu fico, não sabe? As pessoas ficam depois ali, ai pastor. Então não faz. Então não faça. O que a Bíblia fala sobre a dúvida? Porque a dúvida é um trem terrível. Se você tem dúvida, a Bíblia fala, é melhor você não fazer. É bíblico, irmãos. Se você tem dúvida, então não faz, irmão. Não faz. Porque às vezes você vai fazer, e no meio do caminho a peteca vai cair, a coisa vai despencar, e aí você vai pôr culpa em quem? Em Deus. E o último ponto, para a gente encerrar. O mundo ainda tem chance. Por último, mas não menos importante, quando eu estava voltando para casa, eu falei, Isaac, você viu, filho? O mundo ainda tem chance. Tem gente boa ainda no mundo. Nós fomos bons em emprestar bike para o menino, e ao mesmo tempo o menino foi gente boa que não pegou e não levou embora a tua bicicleta. Não, foi um menino do bem também. Poxa, gente boa, ele sabia que aquilo não é dele. Provavelmente um menino de família. E aí, irmãos, o Jesus nos chamou para quê? Para nós sermos a chance deste mundo. Rapaz, eu não vi nenhum amém aí. Ô glória, agora sim. Sabe por que eu fico muito indignado? Quando eu vejo crente, aqueles crentes pessimistas. Porque aí eles olham o Evangelho e eles têm uma visão futurista pessimista, né? De que eles olham a Bíblia e realmente os versículos estão aí, eles não estão errados. Mas eu prefiro olhar, meu querido, com o lado positivo. Porque se eu ficar olhando com o lado negativo, eu já não vou nem acordar amanhã cedo. Não vou nem querer levantar da cama. Por que eu vou levantar? Então é duro o cristão que fica, o mundo está perdido, o mundo não tem jeito, o mundo não sei o quê. Tá, legal, tudo bem. O mundo jaz no maligno, é bíblico. Só que o que você como cristão tem feito para melhorar este lugar aqui enquanto nós estamos ainda aqui? Porque nós ainda estamos aqui, irmãos. Ou alguém aqui já está vivendo espírito, passando as paredes. Nós vamos chamar os caça-fantasma aqui então, hein? Passando parede, voando. Tem alguém já aqui fazendo isso? Não, não tem, né? Então é todo mundo aqui carne, pele e osso. Somos seres espirituais, mas também somos seres carnais ainda. Sabemos que o nosso lar não é aqui. Show de bola. Real, verdade. Mas enquanto nós não vamos para o nosso lar, por que não transformar aqui um pouco melhor? Por que não? Sabe? E o que eu mais acho bonito na teologia wesleyana, no movimento wesleyano, para quem não sabe, Wesley foi o fundador do movimento, um dos fundadores, né? Vamos respeitar todos os demais, né? Um dos fundadores do movimento metodista, que é a origem, a tradição da nossa igreja. E para a gente entender um pouquinho da visão de Wesley sobre a religião, Wesley ele acreditava num cristianismo que também estava voltado para o dia de hoje. Tem muita doutrina cristã, tem muita igreja, doutrina que é linda e maravilhosa. Tudo eles focam no céu. Não, irmão, que quando nós morrer, o céu vai ser lindo. Não, irmão, que quando nós morrer, a glória é eterna, é maravilhosa. Não, irmão, que quando nós morrer, emana leite e mel. Não, irmão, que quando nós morrer, vai ter um lugarzinho, um AP, show de bola, MRV, que Jesus está preparando para a gente lá. Não é assim? Tem crente que fica... É legal ter essa esperança, claro, é fundamental a gente ter essa esperança. Só que nós não podemos largar o hoje aqui e falar assim, joga tudo pro alto. Não, irmãos. Wesley, ele entendia que o evangelho, a proposta de Jesus, é também transformar o hoje. Não é só o tempo vindouro. Glória a Deus, vamos viver no céu, vamos ter vida eterna, vamos ser salvos. Tudo isso é bênção. Mas enquanto não chega até lá, por que a gente não pode tentar melhorar e transformar aqui?
Por que não podemos? E aí eu te dou uma resposta. Você sabe quem tentou melhorar isso aqui? Começa com J e termina com S. Jesus. Os irmãos estão dando risada. O chefão todo poderoso foi ele. A tarefa dele foi que eu comecei a reunião. Qual que era a tarefa de Jesus? Anunciar a salvação. Essa é a tarefa dele. Ele veio encarnado, ele veio em forma humana para anunciar que aquele que crê nele vai ser salvo. Legal. Só que nós olhamos os sinóticos, nós olhamos os livros Mateus, Marcos, Lucas, João, olhamos os acontecimentos, vemos tudo que Jesus fez. Lembra? O que a Bíblia registra? Movido de íntima compaixão. Jesus, movido de compaixão, movido em amor, Jesus mudou a história de milhares e milhares de pessoas. Teve milagre que Jesus teve que fazer. Logicamente, se tiver algum teólogo aqui me assistindo, ele vai falar: pastor Júlio não sabe de nada. Jesus teve que fazer uns milagres aí para o povo acreditar nele. Sim, realmente. Alguns sinais que Jesus fez, ele operou, era justamente para que o povo hebreu cresce nele. Mas o povo creu? Não sei se foi isso não, acabou sendo crucificado, né? Eu acho que não foi tão assim a popularidade dele na época. Ele começou a ficar mais popular depois. Ali no seu momento, meu filho, na hora que apertava, quem que ficava só com ele? Os discípulos, e olha lá. Na hora que a coisa apertava, a multidão ia embora. Na hora que acabava o peixe e pão, cadê o povo? Ia embora, meu irmão. Ia para a casinha de cada um. Mas mesmo assim, Jesus via uma situação, talvez uma pobre viúva, talvez uma mãe chorando, ou um pai desesperado, como no caminho em Cafarnaum. E o que Jesus fazia? Movido de compaixão, ele curava, libertava, transformava, ressuscitava. Você está entendendo que Jesus ele procurou melhorar a vida das pessoas, ali naquele momento também? Ele não só prometeu dádivas eternas, ele não só prometeu vida eterna, mas ele também trouxe naquele presente momento da realidade dele, mudança de vida para as pessoas. Mudança de vida. Aí logicamente você vai dizer assim: mas pastor Júlio, eu não consigo multiplicar os pães igual Jesus multiplicou. Claro, irmãos, né? Ele fez um milagre lá, né? Se fosse fácil fazer esse milagre, hein? Oh, glória, mas não é. Talvez a tua missão não é você multiplicar os pães miraculosamente. Mas você pode levar esperança de uma outra maneira para alguém. Mas talvez você pode levar a chance para alguém melhorar, a chance para alguém se reencontrar com Jesus. Eu não sei, você tem que descobrir que jeito, você tem que desvendar que maneira. Eu só falo uma coisa para você, meu querido e minha querida: deixe Deus te usar. Você pode ter certeza, o Espírito Santo, ele vai falar no teu ouvido. Se você estiver sensível à voz do Espírito Santo, igual eu estava lá na lanchonete, eu vi aqueles meninos, vai para cá, vai para lá, para ali, olha a fila de carro e nada, e eu fiquei na minha, comendo, mas de repente não teve um negócio dentro de mim que falou assim: você vai deixar? Eu falei: deixar o quê, Senhor? Você não vai fazer nada. Eu falei: você quer que eu arrume confusão com o Isaac? Você tem que estar sensível. Se você não estiver sensível à voz do Espírito, Deus não vai te usar. Ele só usa aqueles que estão com os ouvidos sensíveis. Haverá momentos em que você pode fazer a diferença na vida de alguém. Seja a chance que alguém precisa tanto. Ainda que, acredite que ainda há tempo da gente fazer o bem nessa terra. Ah, pastor, mas está tão difícil, eu ligo o noticiário, é tanta coisa ruim. Irmão, se você ficar assistindo o noticiário, vai ver só coisa ruim mesmo. Entra no nosso site e vê as nossas pregações lá, que você vai ver coisa boa. Vocês gostaram dessa agora, né?
Tem muita coisa boa para você ficar lá na tua casa, ouvindo, assistindo, o que você quiser fazer. Mas se você ficar vendo só noticiário, realmente, irmãos, as notícias é cada vez pior. Mas ainda há tempo de nós fazermos o bem, ainda há tempo de nós tentarmos mudar a história de alguém. Razão pela qual o Senhor deixa aqui nos nossos corações esses 3 pontos. Nunca se esqueça, pode ter alguém numa situação talvez pior. Pode ter alguém numa situação talvez muito mais complicada. Pode ter alguém numa situação talvez muito mais difícil que a tua. Então para de reclamar. Ah, pastor, mas o senhor não sabe o que eu passo. Realmente eu não sei, irmãos. Só que você também não sabe o que eu passo. Não é só porque eu sou pastor, estou à frente aqui não, que é fácil. Então nós não podemos medir a dor do próximo. Eu sempre falo essa coisa para a Suzy. Eu falo, Suzy, a dor das pessoas é imensurável. Nós não temos como medir a dor das pessoas. Nós não temos como medir o problema das pessoas. Porque cada um é cada um. Mas uma coisa eu posso dizer para você. Para de só olhar para o teu problema. Se tem um problema, vamos à frente, vamos adiante, vamos tentar resolver. Segundo ponto, se você precisa, faz. Mas se você fizer, confia. Não faz desconfiando, não. Faz confiando. E ainda que alguma coisa aconteça errado, Deus está do nosso lado. A Bíblia diz, agindo eu, quem impedirá? A Bíblia diz, antes que houvesse mundo, eu já era, está tudo lá, Isaías. Ainda antes que houvesse o dia. Então, por que não confiar nesse Deus, irmãos? E última coisa, o mundo tem chance. Seja uma carta viva. Eu não sei. Por favor, não estou mandando ninguém sair aqui amanhã e emprestar a tua bicicleta lá no negócio, não. Que aí você vai chegar domingo e vem falar, o pastor, o cara me levou a bicicleta embora. Então, por favor, não é isso. Ah, eu vou emprestar meu carro lá, fulano está sem carro. Não é isso, irmãos. Isso foi apenas uma ilustração para que você possa entender que muitas vezes nós podemos fazer algo para ajudar alguém, para abençoar alguém, às vezes até dentro da nossa própria casa, às vezes até no nosso próprio trabalho, eu não sei, irmãos, mas que possamos ser cartas vivas. Nós somos chamados por Cristo para sermos cartas vivas, e que eu e você, embora somos poucos, você pode ter certeza, tem um exército lá fora, no mundo lá fora, da maldade. Você pode ter certeza, tem um exército lá fora, que é do mal. Eu sei disso. Mas, meu querido, foi o que eu virei e falei para o Isaac ontem. Eu falei, Isaac, o bem sempre vence o mal. De um jeito ou de outro. Gostando ou não gostando. Querendo ou não querendo. O único aqui que sabe o final da história dele, sabe quem é? O capiroto. É ele. Ele sabe o final da história dele, irmãos. Olha que interessante. Eu não sei o final da minha história. Meu Jesus, outro dia eu vi um vídeo de um pastor morrendo lá que estava pregando. Falou, Senhor, me livre, hein, pai? A gente não sabe o dia de amanhã. Eu não sei o meu momento, eu não sei a hora que Deus vai me chamar, me recolher. Mas tem um que sabe qual é o fim dele. Sabe quem é? Satanás. O fim dele está escrito, selado e marcado. Então, meu querido, pode ter certeza que o exército celestial está do nosso lado. Oh, aleluia. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Não tem jeito, irmãos. Por isso, confie nesse Deus, chamados por Cristo para sermos cartas vivas. Que eu e você, que nós possamos, ainda que talvez de pequeninas maneiras, eu não sei, fazer a diferença na vida de alguém. Obrigado você que recebeu no WhatsApp, você que está pelo YouTube. Obrigado você que nos assistiu ou nos ouviu até agora. E já fica aqui o convite para você vir nos assistir presencialmente na rua Fritz Jacó, número 1008, no bairro Boa Vista, aqui em São José do Rio Preto. Nossas reuniões domingos, 19 horas, horário de Brasília. Você é o meu convidado e a minha convidada especial.